Nunca fui um assassino. Eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhantiúcio. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. O senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, senhor Coronel. Terrorista é o senhor, terrorista é o senhor. Disse ainda que a presidente Dilma fez parte de grupos terroristas que queriam derrubar o regime. Hoje, está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Coronel, eu queria saber qual foi o que é que motivou o senhor a escrever esse livro. O que é que foi? Houve algum estupim? Houve algum... O que é que ebuliu aí dentro para poder colocar toda essa história aqui? Olha, o que me motivou a escrever esse livro foi o seguinte. Na época de 60, na década de 70, o Brasil, infelizmente, sofreu um impacto de organizações terroristas que se formaram e que tinham como principal objetivo a tomada do poder e implantar aqui no país uma ditadura marxista, leninista, do tipo cubano. Isso já é provado, embora muitos neguem, mas a própria esquerda hoje reconhece isso como um fato verdadeiro. E isso começou em 1961, ainda no governo democrático do Jânio Quadros. Em 61 eles estavam mandando pessoas para o exterior, para Cuba, para a China, para a Rússia, onde faziam curso de guerrilha. Então o país foi surpreendido com isso. A gente não sabia o que estava acontecendo. E eu era major, tinha acabado o curso de Estado-Maior, tinha sido transferido para São Paulo. E São Paulo era o auge, era o centro, ali é que ocorria mais os bombas, atentados, assassinatos. Eles já haviam jogado uma bomba no quartel-general do 2º Exército, estava lá... Aquele caminhão que entrou? O caminhão que entrou, morreu o soldado Marcos Filho, estraçalhado. Por sorte, não houve um desastre maior, porque o caminhão bateu num poste e ficou do lado de fora e a bomba não explodiu dentro do quartel. Um relato que eu fiquei impressionado que eu vi no livro, é que eles tiveram a cara de pau de dizer... Que tinham colocado um cartaz na frente do caminhão que tem bomba. Atenção, assim. Explosivos, afaste-se. Ora, de noite, um caminhão entrando, ia dar tempo, isso aí é ridículo, né? Mas bom, então o que aconteceu? Eu fui chamado como major naquela época para comandar um órgão que estava sendo criado. E esse órgão foi criado também no Rio de Janeiro, foi criado em Porto Alegre, foi criado em Curitiba, em Recife. Chamava-se Destacamento de Operações de Informações, DOI. DOI. Bom, e lá eu comandava cerca de 400 homens. E a maioria era da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a direção era do Exército e eu era o comandante. Então, nós entramos em combate com essa gente, né? Mas tivemos sorte porque no Brasil todo, que se combateu, morreram de ambos os lados 500 pessoas. Na Argentina, que houve a mesma coisa, foram 30 mil mortos. No Uruguai, pequenininho, 4 mil. E por assim foi. Mas no Brasil, eu acho que nós tivemos muita sorte, e só sobre a maneira que nós conduzimos o combate, a maneira adequada, como fomos levando, de modo que chegamos a isso. Então, eu comandei esses homens que estavam lá. E o que me revoltou é que quando a gente derrotou esse pessoal, nós estendemos a mão para eles. Veio a anistia.
pedra em cima disso e vocês retornam para o Brasil, aqueles que fugiram e tudo, e vamos continuar. Essa época foi a época que João Figueiredo... Foi da época do Figueiredo. Só que eles... A anistia geral e restrita, não essa frase? Exatamente. Essa foi a bandeira dos próprios militares, né? Que a esquerda parece que usou como se fosse uma proposta dela. Geral e total e restrita. Não, a exigência foi deles. Foi, né? Então essa amplidão toda foi uma exigência, praticamente provocação deles. Entendeu? E quando eles voltaram, pastor, do exterior, que vieram, aí nós nos recolhemos, e cumprindo a lei da anistia, o Exército, as Forças Armadas ficaram quietas, mudas, caladas, mas eles começaram a contar essa história à moda deles. E eles foram muito inteligentes e foram formando, os formadores de opinião eram todos formados por eles, porque eles foram ocupando vagas nas universidades, no jornalismo. Só uma pergunta então, Coronel, toda a literatura da escola e toda a informação a nível escolar foram feitas por eles? Foram feitas por eles. O Brasil, olha, os professores nossos, houve agora recentemente uma pesquisa que eu estava vendo, os nossos professores, 82% deles são admiradores do Che Guevara. E eles, 30 são do Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente, porque eles acham que o presidente é de direita. Imagina a senhora, como é que estão os nossos formadores de opinião, o que eles têm na cabeça. Isso é até uma pesquisa recente agora, né? Agora, atual. Feito recentemente. Então, eles estão formando a cabeça da nossa juventude, fazendo uma lavagem cerebral com fatos que não são verdadeiros. Então, eu resolvi escrever esse livro e vou contar a história como foi, como eu vi, como eu vivi. Como é que foi a resposta das pessoas nesse livro? Olha, graças a Deus tem sido muito boa. Olha, aqui em Brasília, a noite do lançamento do livro aqui em Brasília, eu não me lembro mais, não me recordo, mas eu acho que foram mais de 300 ou 400 pessoas, o Azevedo para falar, né? No Rio de Janeiro. Eu já está na 4ª edição, são 12 mil exemplares. Quem lê... Um livro bom desse. Um Brasil que lê pouco. Isso que eu em pouco tempo já está na quarta edição. E sabe outra coisa? Eu tenho que dizer para o senhor também o seguinte: apesar do boicote da mídia, que os jornalistas não vê na parte dos jornais que tratam de livros, só não vê uma palavra a respeito desse livro. A verdade continua sufocada? Não vê nenhuma. Tentando sufocar. E ele esteve em 3º lugar em venda no Brasil. 3º livro mais vendido no Brasil, teve várias semanas e não tocava em nada. Uma vez um jornal do Rio de Janeiro deu uma notinha pequenininha que estava em 3º aí que eu descobri. E a mídia sufocou, não deixa. As livrarias se recusavam a vender. Poucas livrarias aceitam vender o livro. Então é com muito sacrifício que a gente faz chegar nas pessoas, porque eles não querem que esse livro chegue. Mesmo assim já vou para a 5ª edição agora, se Deus quiser. Então a opinião pública do Brasil foi manipulada? Eu sim, acredito que sim. Infelizmente sim. General Azevedo, o que foi viver naquela época? Olha, naquela época eu estava saindo da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz parte do contingente que praticamente se interpôs entre tropas que vinham do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, e as que de São Paulo a embarrar. Então foi uma fase muito bonita, porque o meu comandante, o comandante da Academia, Médici, ele praticamente deu oportunidade a nós, cadetes, a tomarem um partido, entendeu? E foi muito importante. Alguns que não sabem bem da história acham que é realmente sangue. Não é verdade. Nós entramos armados, equipados, preparados para barrar as tropas que vinham do Rio de Janeiro. Então essa foi a minha participação inicial, entendeu? E a partir daí
servir em várias atividades. Porque se fala muito, quando hoje a gente lê alguma coisa, quando a imprensa, a mídia, e as pessoas falam assim no período da ditadura militar. Mas quando a gente começa a ver, foi uma contra-revolução. Porque o que estava sendo feito na época era uma revolução comunista. Eu acho que esse papel foi meio trocado. Quer dizer, o que vocês na época fizeram foi barrar uma revolução. Com certeza. Porque dos relatos que eu vi, a proposta era matar, ou seja, o poder a qualquer custo. Se pudesse matar, porque mataram muitos militares, não teve alguns ataques desses? O objetivo deles, se tomassem o poder naquela ocasião, e isso está escrito no livro dele, Jacobo Gorene, que é um grande escritor que eles têm, que publicou já um livro que está na 4ª edição, ele diz que nós nos antecipamos em alguns dias, que eles não esperavam essa antecipação, foi realmente uma contra-revolução que nós fizemos. Agora, os resultados teriam sido muito diferentes. Se eles tivessem vencido, seria como foi em Cuba, lá com o Fidel Castro. Primeira coisa, paredão, nós não fuzilamos ninguém. Os mortos deles conosco foram em combate, de arma na mão. E mesmo assim só foram 500. Só um pouquinho então, porque eles diziam que não tinham armas, que não eram organizados, né? E como é que eles chegavam na rua, com bomba, com tudo, parece até uma contradição, né? Eles eram formados, eles tinham formação de guerrilha de Cuba. Recebiam armamento do exterior, recebiam dinheiro do exterior, e era difícil combatê-los pelo seguinte, porque a gente não sabia quem era eles. Eles viviam infiltrados na população. Quando o senhor falou do DOI aí, o DOI era o departamento, então, como se fosse era um órgão especializado no combate à subversão, porque todas as informações que chegavam sobre o terrorismo, investigação, e não ficavam espalhadas nas delegacias de polícia, iam tudo para o nosso grupo. Nós tínhamos uma estrutura, né, que analisava tudo que saía, tínhamos as equipes, a gente trabalhava noite e dia. Isso era no Rio de Janeiro? Teve no Rio de Janeiro, e o meu era de São Paulo. São Paulo era o maior que tinha, porque lá era o maior. Então eles falam muito do nosso trabalho, do DOI, falam em tortura. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor já viu esse livro? Sim. O senhor viu o livro aquele rapaz que recebeu um tiro aqui no pescoço, um terrorista? O que ele escreve? Lá nós tínhamos, quando eu estava lá comandando, tinha uma moça que o marido morreu e ela foi presa. Tinha uma moça que era menor também, né? Tinha. 16 anos. Tinha que boba com essa aí. Qual é? Eu não lembro, eu sou ruim de guardar. Mas o que me chamou a atenção foi isso, porque ela era casada com uma pessoa aí, ela tinha 16 anos na época, né? E ela foi, acho que anistiada por causa da idade, outros também. Comunista. Mas essa moça, ela chegou e foi num tiroteio que o marido dela morreu numa blitz, que eles estavam com um carro vindo de um treinamento de bomba, e até uma delas foi lançar bomba e perdeu a mão, e eles estavam vindo e houve uma blitz da polícia militar, e houve aquele tiroteio e o marido dela morreu, e ela levou um tiro assim na testa, e quando ela levou aquele tiro, aí me chamaram, olha, é terrorista, não sei o que, eu levei essa moça para o Hospital das Clínicas e ela ficou boa, porque o tiro foi superficial, sabe? Mas acontece que logo depois que ela voltou, ela me chamou e disse, Major, estou grávida. Aí eu falei, a senhora está grávida? Mas como? Não, porque diziam que a gente estuprava as mulheres, eu jamais eu permiti uma coisa dessa. Sou cristão, sou humano, isso jamais eu permitiria. Mas bom, não, Major, eu estou grávida do meu marido. Tá, muito bem. Então mandavam para o Hospital das Clínicas, já foi, pelo exame, então, constatamos a gravidez. E junto que estavam todas presas. Eu botei todas nos meus lugares, ela está grávida, vocês vão ficar juntos aqui. E ela foi a gravidez foi aumentando, foi indo, né? Foi andando. Nesse meio tempo, eu falei para minha mulher, olha,
tem uma mulher que está grávida lá, não sei o quê. Me leva lá, Ela eu quero tava dar presa, assistência, está presa. Não vai, até que acabou indo lá. Bom, chegou... Essas mulheres sempre conseguem. E fizeram um conhecimento, não digo amizade, um conhecimento. E essa mulher, essa presa, a grávida, dizia assim para minha mulher: a senhora nunca me diga onde a senhora mora. A senhora nunca me diga o seu nome completo. Porque o dia que eu sair daqui, se a organização me obrigar, nós vamos em cima da senhora. Então a senhora não me diga, porque eu não quero denunciar a senhora. Bom, com isso, essas moças foram lá, tendo assistência, aí faziam aniversário, a gente fazia um bolinho, isso e aquilo. Bom, elas pediram: o major, nós não queremos ir para o presídio, porque elas ficavam lá 15 dias, 20 dias para fazer o inquérito e para o presídio. Estava grávida, demorou um pouquinho mais. Não, o senhor nos deixa no aqui. Quartel, no DOI, dentro do DOI. Olha, eu vou lhe dizer, minha senhora, a criança, ela ficou grávida, a criança, vou ganhar o filho, foi para o Hospital das Clínicas, compramos um enxoval, fizemos uma lista, minha mulher foi lá, levou flores para ela, ganhou o neném, e todas as presas, em vez de ir para o presídio, ficaram até essa criança nascer com ela. No dia que a criança nasceu, ficou no Hospital das Clínicas, ela veio, aí já não podia ficar uma criança lá. Eu mandei todas para o presídio e com um pedido meu para que ficassem todas juntas. E foi o que aconteceu. E essas pessoas hoje dizem que eu sou um torturador delas. Entendeu? Então, esse povo mente. O senhor acha que é por causa do dinheiro, eles são pagas para isso? Não, é a ideologia. O Mário Lago, aquele artista que morreu, que eu gostava muito até do Mário Lago, era um ótimo artista, e ele é um comunista de carteirinha. Ele sempre dizia: quando você sair da prisão, sempre diga que foi torturado. Quando você sair da prisão, sempre diga que foi torturado. General, você vai falar. Eu gostaria de dizer alguma coisa só para complementar o que o nosso coronel falou. É que quando o coronel foi convidado para comandar o DOI-CODE, ele basicamente foi convidado pela capacidade dele. Era um homem de confiança, um homem leal, um homem trabalhador, enfim, reunia condições para esse convite, porque era um convite honroso. É como uma missão qualquer, vai servir em qualquer lugar. Você é convidado, às vezes é convidado, outras vezes é designado. No caso do DOI-CODE de São Paulo, não era uma organização muito forte, ele com certeza foi convidado pelas qualidades dele. Mas eu estou comentando esse fato pelo seguinte: quando eu estava, nessa época eu seria no Rio de Janeiro, eu cheguei a ser convidado, não para dirigir o DOI lá do Rio de Janeiro, mas para ser um dos integrantes. Então hoje, quando eu vejo a pecha que o coronel Ustra recebe, sendo atacado até por pessoas que flagrantemente ele até auxiliou, ajudou. Isso poderia ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido com qualquer um militar que naquela oportunidade fosse major, tivesse em condições de comandar, tivesse naquela fase. Estava cumprindo Você entendeu? O que eu digo é o seguinte: antes de tudo, hoje o que ele passa, acusações falsas, torturador, essa pecha é uma vergonha. Ainda bem que ele tem uma família que está atrás de um amparo, mas, puxa vida, é difícil. E eu me coloco no lugar dele, porque eu poderia estar no lugar dele, literalmente. Eu poderia ter sido o Major Azevedo, o Coronel Azevedo, que teria comandado o DOI-CODE de São Paulo, o DOI-CODE do Rio de Janeiro, e depois ficaria a minha palavra contra a sua. Ela perguntou qualquer coisa, mas esse pessoal, olha, o Brasil já gastou em torno de 2 bilhões de reais com indenizações. Algumas agora, Ziraldo, delas para bandidos.
Leia-se uma coluna do Hélio Gaspar, se não me falha a memória, sobre o Diógenes. Naturalmente, é preciso, para justificar esse dispêndio de recursos, de dinheiro, essa pecha, nós fomos estruturados, nós merecemos isso aí. E além disso, existe nitidamente, porque sempre as Forças Armadas e o Exército em particular se opôs contra esse pessoal, que elas sejam desmoralizadas. Não é à toa que muitas vezes surgem esses problemas, e às vezes contra quem está exposto, e o Coronel Ustra está exposto.